Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal. Nós estamos no período chamado Setembro Amarelo, sobre a prevenção do suicídio, que eu prefiro chamar de período de valorização da vida. Antes de começar com o assunto do vídeo de hoje, eu convido você a assistir a primeira parte desse assunto, onde nós conversamos sobre com quem falar, como falar sobre suicídio e com quem não falar. Assista a primeira parte. Hoje nós vamos falar sobre algo que eu chamo de suicídio lento. Mas o que seria esse assunto? Podemos citar os vícios: cigarro, bebida, comida e prazer nas suas fontes diversas. Quando eu digo suicídio lento, o que eu estou querendo afirmar com isso? A partir do momento que você sabe que fumar pode provocar diversas doenças, como por exemplo o câncer, que é uma doença que não tem cura, você está assumindo um risco. E ao longo do tempo, fumando ao longo dos dias, meses e anos, às vezes você percebe que a sua saúde está debilitando e você continua com esse hábito, que eventualmente pode causar um câncer, doenças diversas e pode te levar à morte. Então percebe que às vezes determinados hábitos, ou melhor, vícios, estão matando a gente, podem matar a gente lentamente. É a mesma coisa com a questão de outro vício que eu posso dizer aqui, por exemplo, a bebida. A pessoa bebe, passa mal, ou ela tem um alcoolismo, ela acha que ela tem que levar a vida dela dessa maneira mesmo sabendo que isso está prejudicando a saúde dela, seja o fígado, seja a saúde mental, e lembrando que o álcool ele pode desenvolver diversas doenças, inclusive o câncer também. Então, ou seja, o vício do cigarro, seja ele do álcool, prejudicando a nossa saúde ao longo do tempo, desenvolvendo doenças, agravando essas doenças, hospitalizando as pessoas e eventualmente levando elas a óbito, é um suicídio lento, mas a pessoa está assumindo e ela às vezes até tem consciência de que ela está se matando. Quando falamos vício, às vezes a gente cita a palavra comida e parece que é um pouco estranho, mas quando estamos falando de obesidade, excesso de açúcar, excesso de óleo, excesso de produtos industrializados, excesso de corante, aromatizante, esses produtos que a gente sabe que vão envenenando e tirando a saúde da gente ao longo do tempo, ou levando a uma diabetes, a uma pressão alta, a um entupimento das artérias, seja pelo colesterol ruim, eventualmente um infarto ou qualquer outro tipo de doença coronariana, nós estamos assumindo esse risco também. Então, às vezes, até é aceito, a gente se empanturrar ou se alimentar de maneira errada ao longo do tempo, todo final de semana, nas socializações. Isso é visto até como cultura. Então, nós precisamos rever esses hábitos. Será que nós estamos nos divertindo, nós estamos tendo prazer? Podemos chamar isso de felicidade? Ou nós estamos prejudicando a nossa saúde física e mental ao longo do tempo, desenvolvendo doenças? Talvez agravando doenças como diabetes, pressão alta, entre outras. Então a gente precisa ver, eu estou me alimentando ou estou lentamente ficando doente através da comida? Eu estou lentamente doente através da comida ou eu vou ficar hospitalizado? Se eu ficar hospitalizado e depois voltar para casa, não fazer um tratamento, será que isso vai me levar a uma vida saudável ou isso vai me levar a óbito? Então perceba, lentamente, através dos hábitos de alimentação, nesse caso, a pessoa está se matando. E isso a gente poderia somar hábitos de alimentação ruins com bebida e álcool. Imagina, isso é um suicídio lento. Eu escrevi um livro sobre ansiedade e depressão. Você vai superar. O link está aqui embaixo. Mas o que eu queria concatenar com esse assunto é o seguinte: como que você sente antes ou depois de fumar ou beber álcool? Você se sente triste? Se você ficar sem beber ou sem fumar muito tempo, você se sente deprimido? Ou será que você fica com abstinência, você fica muito ansioso, você fica muito agitado? Então percebe-se que, mais uma vez, a questão dos hábitos ou a questão de deixar os hábitos geram estados de humor que oscilam. E a gente poderia falar da questão da abstinência, que seria o caso clássico. E isso as pessoas podem ficar muito exaltadas,
muito ansiosas, podem ficar muito tristes e até deprimidas por causa disso. E no momento de tristeza profunda ou depressão que se instalou, ou de agitação, ou de uma ansiedade, uma síndrome de ansiedade, a pessoa pode ter pensamentos de querer acabar com a própria vida. Imagina uma pessoa que fica passando por esses ciclos de vício, recuperação, reabilitação, humores exaltados ou muito deprimidos. Ao longo do tempo, isso vai enfraquecendo a pessoa do ponto de vista físico e mental. Às vezes é um processo lento, ele vai acontecendo devagar. E cada vez a pessoa vai ficando mais triste, ou mais agitada, mais ansiosa, e eventualmente algo ruim pode acontecer com a saúde física ou mental, ou a pessoa pode até atentar contra a própria vida, tentar um auto-extermínio. Então é um processo lento, às vezes, o suicídio. Não é algo que uma pessoa às vezes toma uma decisão de um segundo para o outro. Perceba a dinâmica ao longo do tempo, o suicídio lento. É claro que você pode procurar a terapia. Inclusive, eu ofereço esses serviços. Você pode conferir no link aqui embaixo do vídeo. Mas se você não tem condição de pagar uma terapia, você pode talvez comprar o livro, onde eu falo sobre o assunto. Mas se você também não tiver condição de comprar o livro, procure grupos de apoio, procure a sua igreja. Nós temos, por exemplo, os alcoólicos anônimos, nós temos a própria saúde pública que pode designar um psiquiatra, um psicólogo, que vai te ajudar nesse sentido. O importante é você procurar ajuda, valorizar a vida. Seja os hábitos alimentares, questão de parar de fumar, parar de tomar muito álcool, melhorar o seu estilo de vida lentamente. Você pode valorizar a sua vida dessas maneiras. Às vezes, a fonte de um suicídio lento, ele acontece dentro dos nossos relacionamentos. Eu poderia citar vários tipos de relacionamento, mas vamos focar nos relacionamentos amorosos. Se você está dentro de um relacionamento dependente, ao longo do tempo, essa pessoa pode envelhecer, pode ficar doente, passar por um processo de doença, eventualmente vir a falecer. Então, esse período lento, seja de envelhecimento ou doença da pessoa, pode fazer com que você se sinta desvalorizada, que a sua vida está perdendo valor, pois você vai ficar sem essa pessoa. Eventualmente, tem pessoas que perdem esposas e perdem a vontade de viver. Existe até um ditado, né, que passam-se alguns dias ou alguns meses e a pessoa perde a própria vida ou atenta contra a própria vida. Essa é a questão que eu estou querendo colocar sobre a valorização da vida. Se você está dentro de um relacionamento dependente, você precisa criar o seu valor ao longo do tempo se você perceber que esse relacionamento está deteriorando. É muito importante você não perder o valor próprio e se autovalorizar ao longo do tempo. Se você está dentro de um relacionamento com uma pessoa abusiva, ao longo do tempo, os diversos tipos de agressões, sejam elas verbais, físicas, psicológicas, elas tendem a escalar durante o tempo. Eu digo isso das menos intensas para as mais intensas e a questão da frequência também. Isso ao longo do tempo, ao longo dos meses, ao longo dos anos, vai tirando a motivação da pessoa e a vontade dela viver. É um processo lento que às vezes demora muito tempo, mas ele vai se instalando. E a pessoa começa a perder o sentido da vida pelo fato de estar sendo sempre mais abusada ou cada vez sendo mais abusada. Eu sempre digo que abuso de forma nenhuma pode ser entendido como amor. Você não precisa disso, porque isso lentamente vai tirar a beleza da sua vida, o gosto de viver. Livre-se desse tipo de relacionamento. Talvez você está num relacionamento com uma pessoa narcisista que se acha o centro de tudo. Geralmente esses relacionamentos tendem a ser curtos, mas talvez a pessoa que está sendo vítima de uma pessoa narcisista pode estar arrumando outros relacionamentos com outras pessoas narcisistas ou com outros tipos de personalidades disfuncionais. Mas a questão do relacionamento com uma pessoa narcisista é que ela tem muito valor e você não tem valor nenhum na relação. Novamente, ao longo dos dias, ao longo das semanas, dos meses, você vai se sentindo desvalorizada, você vai perdendo motivação. Eventualmente você pode perder até a vontade de viver. Então essa é a questão. Uma pessoa que está dentro de um relacionamento com uma pessoa narcisista ou
frequentemente com pessoas narcisistas, é um suicídio lento, porque a pessoa vai perdendo a vontade de viver porque ela não tem valor na relação. Valorize-se. A sua vida é muito mais importante. E é claro que a gente precisa falar daquelas pessoas que estão num relacionamento com uma pessoa que é psicopata. Ao longo dos anos e mais anos e até décadas que a pessoa se sente manipulada, é claro que ela pode ter consciência dessa manipulação e ficar triste, perder o seu alto valor. E isso, é claro, vai entristecendo a pessoa de uma maneira profunda e que ela pode atentar contra a própria vida, pode se instaurar uma depressão muito grande, uma ansiedade muito grande, ela pode desenvolver problemas de saúde de maneira diversas. Ou seja, se você está dentro de um relacionamento onde você percebe que você está sendo usado pela outra pessoa, tente se livrar desse tipo de relacionamento. Isso de maneira nenhuma vai valorizar a sua vida. Pelo contrário, é um suicídio lento ao longo do tempo. Não seja manipulado ou manipulada. Tenha controle sobre a sua vida. Valorize a sua vida. Eu escrevi um livro chamado Você Ainda Está na Caverna. A filosofia vai te salvar. Se você tiver interesse em saber mais, o link está aqui embaixo. Mas o que eu quero falar com relação a esse livro, puxando para concatenar com o assunto do nosso vídeo, é o seguinte. Ao longo do tempo, nós precisamos entender vários aspectos da nossa vida, separados em fases, infância, adolescência, como somos jovens adultos, passando pela transição da velhice, pela velhice, etc. Ao longo do tempo, nós vamos entender muitas coisas, desenvolver maturidade, caso você esteja buscando o autoconhecimento de maneiras diversas. Pode ser na filosofia, pode ser na religião, pode ser até na terapia. Você entender esses aspectos ao longo do tempo, aumentar o seu horizonte de compreensão, entender que existem diversas possibilidades, soluções ou coisas simplesmente que a gente precisa aceitar ou passar por aquilo, é muito importante para que você não deixe que as suas frustrações, traumas ou falsos fantasmas do passado tirem a sua alegria de viver ao longo do tempo. Tudo passa. Entender os diversos aspectos da vida e a transitoriedade deles é muito importante para a gente saber que um novo horizonte, novos eventos, coisas boas podem acontecer com a nossa vida. É importante saber cultivar a esperança. Momentos difíceis, momentos de superação. A vida é ciclos, momentos melhores, momentos piores. Compreender isso também vai te ajudar muito a valorizar a sua vida, porque existem pessoas que vão perdendo a fé, perdendo a perspectiva, ou seja, a visão de que as coisas são transitórias ou a visão de possibilidades. Isso lentamente vai tirando a vontade das pessoas de viver, de buscar o autoconhecimento, de valorizar o amor próprio, de cuidar de si mesmas. Procure entender os diversos aspectos da vida e como você pode usar isso ao seu favor para valorizar a sua vida. Chegando aqui na parte final do nosso vídeo, eu escrevi um livro chamado Pare de Vacilar. Quem é esperto faz o bem. Se você tiver interesse em saber mais, basta checar o link aqui embaixo. Às vezes as pessoas perdem a fé na nossa vida, na existência, porque elas perdem a conexão com o bem. O que eu quero dizer com isso? Às vezes elas esperam bem, às vezes elas fazem o bem esperando o retorno, às vezes elas não sabem como fazer o bem. Eu digo o seguinte, lentamente a gente pode fazer o bem em diversas pequenas ações para você e para os outros. E essa sensação de bem-estar que fazer o bem traz, bem-estar que eu digo para quem faz o bem, para você e para a pessoa que recebe o bem, isso é uma maneira de valorizar a vida, porque nós estamos valorizando a nossa fé em que algo melhor pode acontecer através de você e através dos outros. Isso também nós estamos cultivando a nossa esperança, porque eu sei que eu posso fazer o bem hoje, eu posso fazer o bem amanhã, eu posso fazer o bem várias vezes hoje, eu posso continuar fazendo o bem. E se eu servir como exemplo, ou seja, se algumas pessoas começarem a fazer o bem também, isso aumenta.
a minha esperança nas pessoas ao meu redor e também as perspectivas de uma humanidade melhor, de um ser humano melhor e de um mundo melhor. É claro, respeitando os ciclos e as pessoas que querem fazer o bem, que não querem fazer o bem. E se protegendo das pessoas também que querem fazer o mal. Isso é muito importante. Então fica a dica para você valorizar a sua vida todo dia apenas fazendo o bem. Pequenas ações para você, para o seu vizinho, para sua família, para as pessoas ao redor. Faça o bem. Acreditar que só existe o mal e que o mal vai acontecer a todo momento, isso também é um suicídio lento, porque a gente pensa que nada de bom pode acontecer. Se nada de bom pode acontecer, então a vida vai perdendo o seu valor, a gente vai se sentindo desmotivado e, por sua vez, fazendo menos o bem a cada dia. E que, por sua vez, essa sensação de você não ter a recompensa de fazer o bem, ou não fazer o bem e outra pessoa não retribuir esse bem para você, lentamente vamos ficando tristes, sem perspectivas. Na minha opinião, isso também é uma forma de suicídio lento. A gente precisa fazer o bem, fazer a caridade, ajudar as pessoas, ajudar a si mesmo, ajudar o próximo. Isso é uma maneira de valorizar a sua vida e as dos outros.